Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco sobe aí no nosso canal do YouTube mais um podcast, O Atlético, onde a gente debate sobre o Furacão, sobre o Atlético, sobre futebol, sobre esportes, sobre negócios, sobre a área jurídica, sobre eventos, sobre tudo o que tiver relacionado não só ao Atlético, mas como ao futebol e ao esporte como um todo. Esse canal que a gente montou aqui, com a ajuda dos amigos, foi um canal para a gente conversar sobre o nosso clube, sobre essa fase que nós estamos passando agora, de estarmos temporariamente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e falar sobre o projeto, porque a gente não pode achar que um ano ruim tem que jogar 30 anos de boas notícias no lixo. Isso é injusto com o Atlético, com a diretoria, inclusive, que está lá, né? Não são, tem erros e acertos na diretoria, mas eu acho que tem mais acertos do que erros. Mas a gente não pode deixar o Atlético ir num caminho ruim. E um dos caminhos ruins que a gente tem tentado evitar, e eu acho que a conversa tem fluído bem para isso, é união. O Atlético pode brigar entre nós da porta da arena para dentro, da porta da arena para fora, a gente tem que estar unidos. Bem, o podcast, graças a Deus, tem sido um sucesso. Nós estamos, acho que lá com 50 mil visualizações no primeiro episódio, o que para mim é um motivo de muito orgulho. E nessas conversas com os ouvintes, leitores e telespectadores, teve uma conversa sobre por que você não leva a mulher no teu podcast. Então, atendendo ao pedido da multidão, a gente convidou 3 atleticanas para estarem aqui. A primeira atleticana que veio foi a governadora Cida Borghetti. A segunda atleticana foi a desembargadora Joeci, que inclusive faz casamentos coletivos lá no Atlético. É uma atleticana que veio através da mão do seu marido para dentro da arena e se apaixonou pelo Atlético. E a terceira atleticana dessa série é a advogada Michele Tuardic, que é uma das fundadoras da Atleticaníssimas, que é um grupo de mulheres atleticanas, né, que viajaram com o time várias vezes, né, que acompanharam o Atlético. E qual era uma das outras fundadoras? É a saudosa Cristiane Mocelin, nossa amiga, que nos deixou ano passado. Sim. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa, porque com o hall de participantes aí que vieram antes de mim, estou me sentindo inaugurando a arquibancada, né? Os camarotes vieram, agora vem a pipoca aqui falar um pouquinho de Atlético, né? Que é a minha paixão. Então, primeiro eu queria saber o seguinte, como é que você virou atleticano? Marido, Nossa. Avô, avó, Não, tio? É uma longa história. Na verdade, eu nem sou curitibana, eu nasci em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aí viemos morar em Curitiba, na Avenida Iguaçu, próximo à Baixada. E uma época em que, enfim, a informalidade, né? Meu pai ia lá, passeava comigo de carrinho, gostava muito de futebol, resenha com o pessoal dali e nos tornamos atleticanos. E hoje em dia meu pai fala que criou um monstro, né? Que jamais imaginou que eu fosse me tornar uma atleticana tão engajada. Então, além de ser fundadora do Atleticaníssimas, você também é conselheira do clube. Sim. Então queria conversar primeiro sobre o Atleticaníssimas. Tá. De onde é que surgiu, como é que surgiu, qual foi a ideia? Então, na verdade, a Mila, que também já fez parte do Círculo de História Atleticana no passado, ela pegou e reuniu no WhatsApp um grupo de atleticaníssimas, de atleticanas na época, que tinham participação ativa no clube. Então, para a gente debater, para a gente, enfim, marcar alguma coisa juntas antes dos jogos, debater a vida política do clube. E, enfim, começou ali na informalidade e a gente foi trazendo amigas, o grupo foi se consolidando e aos poucos a gente percebeu que tinha uma responsabilidade muito grande e já nos viam como uma certa referência assim, no estádio. E a gente percebeu que a gente podia fazer algo mais, né? E as coisas foram crescendo. Foram evoluindo. Evoluindo. Em quantas vocês são hoje, sim? Eu acho que a gente tá em 150, mais ou menos, atleticaníssimas.
Nós temos as idosinhas também, tem um grupo especial para elas, que daí dá para mandar aquele meme de bom dia. É bem animado. Fora discutir a vida do clube, eu sei que vocês foram em muitos jogos. Sim. Conte alguns. Olha, assim, os mais emblemáticos fora da Baixada, né? Porque na Baixada é rotina. A gente tá ali, acho que a maioria são sócias, bastante assíduas desde sempre. Mas, enfim, com o crescimento do clube, né, foram aumentando os jogos interessantes, campeonatos, e a gente não quer ficar de fora dos momentos importantes do clube, né? Então, um momento bastante emblemático foi quando a gente fretou um avião para a final da Copa do Brasil. Em 24 horas já não tinha mais nenhum lugar disponível, mas a gente também tinha uma pessoa dentro do grupo que já tinha know-how, né? Trabalhava com essa parte de viagens, intercâmbios, então ela já tinha os contatos e deu tudo certo. Que bom. E botou a faixa de campeã, né? Com certeza. A gente foi para Guayaquil também, não voltamos tão felizes, mas foi um fretamento internacional. Então a gente usamos bastante os contatos ali, Conmebol, porque é muito complexo fazer uma viagem internacional de voo fretado, não é fácil. A gente foi descobrindo no desenrolar das coisas, apoiando a Roberta, né, que é a nossa diretora de logística. São 150. E vocês, como é que isso tem? Tem mensalidade ou não tem? Ou é informal? Ou quando tem um evento, vocês se cotizam? Quem pode vai, quem não pode não vai? Tem camisa, que eu sei. Então, a gente se organiza, assim, não tem uma mensalidade, não tem uma cota fixa de nada. Quando vão surgindo as demandas, eventos, enfim, aquilo que a gente quer fazer, a gente se junta, faz vaquinha. A gente desenvolve, às vezes, até alguns produtos para comercialização interna. A gente não vende nada fora ali do grupo. Então, a gente faz as coisas, às vezes, para arrecadar o valor para determinado evento, para determinada coisa. Então, a gente tem vários subgrupos dentro do grupo para a gente agilizar essas coisas. A gente tem uma parte só de mídia, aí tem as administradoras. E se alguma atleticana aí que está perdida, que não faz parte do Atleticaníssimos ainda e que queira fazer parte do grupo, como é que ela deve fazer? A gente já recebeu muitas críticas por conta dessa questão do ingresso de novas Atleticaníssimas. A gente avalia muito para não virar uma confusão. Precisa ter pelo menos algum vínculo, né, com as pessoas que já participam ali, para não ficar solta dentro daquele universo que se tornou as Atleticaníssimas, né? Então, a gente tem tentado criar um fluxo de entrada, a gente quer expandir, a gente quer que mais mulheres possam estar ali com a gente e enfim, fortalecer ainda mais o nosso coletivo, mas a gente precisa ter um mínimo de vínculo. Então, aquelas que nós não conhecemos, que não conhecem ninguém ali do grupo, a gente sempre fala, venha, vamos assistir um jogo juntas, olha, a gente vai sair, vai fazer um happy hour ali, compareça. Sempre que surge alguma mulher em algum evento desses, pode saber que ela vai acabar entrando. Assim, eu falei outro dia sobre isso aqui, inclusive com a desembargadora Juicy, sobre como o Atlético, com a Arena, né, eu acho que veio uma juventude e as mulheres foram para dentro para arquibancada, né, como a gente estava falando agora, e eu vi aquele ambiente mudar, porque antigamente no jogo de futebol não ia mulher. Eram exceções, né? Na era um verdade, tabu. Eu comecei a frequentar o estádio antes da questão de arena, tudo. Sempre gostei muito de futebol, mas eu percebo que hoje realmente é um lugar que atrai mais, né? Porque não é só o campo, tem, enfim, uma boa estrutura. Acho que as mulheres, de um modo geral, se sentem seguras ali. É um ambiente, acho que comparado aos outros estádios no Brasil, que é diferenciada. Isso é verdade. Então, acho que tem um atrativo, sim. Eu acho que as mulheres se sentem acolhidas. Eu nunca soube também, nesses anos que eu vou na arena, casos de assédio, nada desse tipo. Alexandre, assim, o fato de sermos uma arena de primeiro mundo não
inibe completamente esse tipo de coisa. Eu posso dizer que eu sou uma privilegiada por nunca ter passado por uma situação extrema como essa, mas a partir do momento que a gente se reúne enquanto coletivo, a gente fica sabendo de testemunho de várias outras mulheres que já passaram por situações de violência, de assédio. Então, quando a gente se toca que o universo não é só o nosso ali, eu sempre fui uma torcedora que frequentou o estádio, que nunca passou por nada, que tinha muitos amigos ali que sempre resenharam comigo, que sempre me trataram como uma companheira de arquibancada. Sim. Mesmo. Eu sempre tive orgulho, assim, desde cedo ali na antiga 105, eu sempre gostei de ficar próximo à curva, que os caras mais velhos, Michele, quem que vai entrar lá, não sei o quê, eu era uma certa referência ali para eles. Nunca fui tratada como uma mulher que não sabia, me explica a regra do impedimento. Nunca passei por isso, mas eu sei que muitas passam. E a partir do momento que a gente se une enquanto coletivo, a gente sabe dessas histórias e a gente passa a ser vidraço também. Sim. Eu acho que a gente... Existe muito machismo, né? Infelizmente, nesse ambiente do futebol, a gente enfrenta algumas situações complexas. Vamos propor lá para a diretoria de marketing do Atlético que a gente pensar numa campanha contra o assédio, quando tiver esse tipo de caso, e a gente ajudar, porque o Atlético é um time referência para o Brasil. Com certeza. A gente inventa moda aqui e a moda pega. Então eu acho que se a gente pensar em alguma coisa bacana nesse sentido, eu acho que a diretoria compra e a gente consegue fazer uma campanha bem bacana, unindo todo mundo, né? Sim. Os homens também que tem que dar o exemplo. E como eu falei que a partir do momento que a gente se une enquanto coletivo, a gente tem uma responsabilidade e a gente sabe que a gente pode fazer coisas. Então a gente já participou de alguns projetos de lei sobre esse aspecto, então a gente geralmente é acionado às vezes para levar a nossa opinião para quem está ali no front, para que eles possam construir, enfim, leis que possam cada vez mais nos proteger. Então a gente está nessa caminhada também. Eu eu fui diretor do Ministério do Esporte e Turismo, uma época, lá nos anos 90, 2000. E eu participava muito das reuniões do Conselho da Europa, logo após aqueles incidentes com os hooligans. Uhum. Não me lembro onde é que foi aquele jogo, na Europa lá, que morreram um monte de pessoas numa briga, uma confusão. E um dos aspectos que eles criaram na Europa era proibir a venda de bebida alcoólica. Uhum. Aqui nós fomos vencidos pelo lobby das cervejeiras, mas eu acho que o álcool em excesso... mas o cara vai beber lá fora e vai entrar bêbado no campo, tudo bem, é um negócio, mas a gente tem que pensar nesse porém aí, quem sabe fazer uma nova avaliação lá na frente. Eu não sei, sabe, Alexandre, eu acho que às vezes sem a bebida ultimamente, eu acho que seria pior. Os caras ficam mais bravos, às vezes dá uma amansada, uma relaxada. Porque hoje em dia, nos últimos jogos, a gente fica um pouco nervoso. Sim. Mas a gente chega lá, vamos virar essa página lá na frente, de 2025 tá aí. E a outra agora, você falou do Atleticaníssimas e tal, e como é que você virou conselheira do Atlético? Então, na verdade, eu já tinha sido conselheira no mandato anterior, aí fiquei um pouco afastada, e o Aguinaldo, presidente do Conselho Deliberativo, ele havia me feito um convite na eleição anterior. Mas como a gente ainda estava começando o grupo, estava sentindo, enfim, o ambiente, e eu achei melhor não entrar naquele momento. Eu falei, Aguinaldo, eu prefiro continuar com a minha voz daqui, do meu Twitter, fazendo as coisas que eu acho que eu posso fazer para contribuir com o clube. Eu acho que a partir do momento que eu me tornar conselheira, talvez eu me sinta um pouco inibida para ser quem eu sou. Mas amadurecendo melhor a ideia, conversando com as outras administradoras do grupo, a gente foi percebendo que precisava arriscar e que a gente não deixaria um outro convite como esse passar, porque o número de conselheiras era muito pequeno e não representa a quantidade de mulheres Sim. que a gente vê na arquibancada hoje. Então eu pensei, eu vou apanhar, eu vou me tornar vidraça, mas eu quero pensar lá na frente.
Eu quero que cada vez mais entrem mulheres dentro do conselho, quero que as mulheres possam participar da tomada de decisões do clube. Então, assim, eu sei que é uma luta inglória ainda, é um passinho muito pequeno, mas alguém precisava Não, tem que contribuir. A gente só muda movimento. quando participa. Com certeza. Não tem essa não existe. Na democracia é assim mesmo. Ou você participa, ou você vai ficar assistindo na arquibancada. Sim. As coisas acontecerem. E daí eu fui conversar com o Aguinaldo, eu falei, Aguinaldo, eu aceito a proposta, eu entro no conselho, mas eu não entro sozinha. Então eu gostaria de indicar mais alguns nomes, né, porque eu acho absurdo o número tão pequeno de mulheres. Então a gente percebe até quando a gente tá chegando no conselho, assim, aqueles olhares, tem gente que olha apavorado. Quando a gente levanta a mão, às vezes, para trazer alguma contribuição, assim, aquela cara de espanto. Mas eu acho que isso tende a mudar. Eu acho que daqui a pouco o pessoal já vai acostumar com a nossa presença ali no conselho também. Que nem o seguinte, o Papa Francisco não falou? Deixe na mão das mulheres que vai dar certo. Sim. Estamos no caminho. Mais mulheres para o conselho do Atlético. E como é que é o seguinte... Participou do conselho desde quando? Essa é a última agora? O ano passado você estava no conselho? Sim, estava no conselho. E o Atlético está indo para a segunda divisão. Como é que eram as relações, as reuniões do conselho naquela época? Então, não só caiu para a segunda divisão, né? O Atlético contratou Cuca. Então você imagina a bomba que isso foi na minha vida, né? Eu sempre falo que o ano do centenário foi um ano que eu idealizei, entrando no conselho, eu fiz 1000 planos, assim, falei, é o ano que a gente vai desfrutar, vai poder ir para as cabeças, enfim. E começou o ano, próximo ao Dia da Mulher, o Atlético vai lá e contrata o Cuca. Olha, eu até nem vou entrar nesse detalhe, assim, da vida pregressa, mas pra gente foi muito doído, assim, sabe? Porque a gente esperava tanto do clube com esses movimentos, com a gente ingressando como conselheiras, e foi, assim, uma decepção. Eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Então eu me rebelei bastante, enfim, tudo que eu pude fazer para tentar evitar aquilo enquanto ainda não tinha sido formalizada, quando estava só aquele burburinho, eu fiz, assim como as outras meninas também fizeram, e a gente sofreu muitos ataques, muita perseguição, coisas orquestradas, ameaças. A gente oficiou o clube, a gente percebeu que toda aquela paz, aquela segurança que a gente sentia no estádio já não era mais aquilo. Quando o Cuca estreou e a torcida começou a cantar olê, olê, olá, e o nome dele, muitas pessoas olhavam para a gente. Então, eu não sabia se a comemoração era por conta da contratação dele ou porque era mulher engula, que o clube vai fazer o que quiser, aqui é futebol, teu lugar não é aqui. Então, eu, pela primeira vez na vida, não me senti parte do Atlético, sabe? Foi cortado de mim alguma coisa, até me emociona um pouco. E mais vida que segue. Eu acho que quando ele fez aquela manifestação depois de um jogo, eu liguei para as meninas, a gente conversou, porque foi um passo. Ele nunca tinha falado daquilo. Sim. Então, já que ele já estava ali, já que não poderia remediar, então a gente deixaria que ele trabalhasse, que ele entregasse o melhor para o time. Enfim, falou que faria alguma coisa em prol daquele contexto. Mas daí, depois, a gente sabe como que foi toda a história, né? E a gente foi tentando remendar aquele vínculo que tinha sido rompido. Não rompido completamente, assim. Eu sei, tem aquele assim... É um desgaste, daí fica uma insegurança quando você vê, né, um receio, um medo. Olha, eu tenho certeza que muitos não vão entender o que eu vou dizer agora. Mas para mim, aquilo ali doeu muito mais do que o rebaixamento. Porque o rebaixamento a gente sabe. 2002 estava ali, eu vivi tudo aquilo, acho que foi um dos anos mais intensos da minha vida. Comecei indo para Ponta Grossa, Paranaguá, Criciúma, São Caetano. O Atlético disponibilizou um ônibus de sócios que a gente saía às 5 da manhã, ia para lá. Eu já casada, nem tenho idade mais para essas coisas, indo de busão para São Caetano. Enfim, é do futebol. Mas
aquela decepção que a gente passou e aquele medo que a gente sentiu, aquele desconhecimento, sabe? Foi algo que, para mim, pesou muito mais do que a queda. Enfim, mas não quero mais falar disso. Passou. Ele pediu demissão, foi embora. Todo mundo considera ele um grande culpado pelo nosso rebaixamento, da maneira que ele chegou e da maneira como ele saiu, né? Não valeu a pena, né? Não. A gente só se desgastou, a gente só fez a mulherada sofrer. Em tese, a gente resgatou uma pessoa que, em tese, tinha sido condenada, segundo ele, inocentemente. Resgatamos ele, trouxemos para dentro do futebol de novo, apanhamos e ele nos traiu. Não, e eu juro, eu tentei em diversos momentos objetivar todo aquele contexto, sabe? Eu tentei pensar com a cabeça do Petralha. Eu sabia que para ele era uma oportunidade de mercado, de ter um técnico bom, estrelado, que estava em baixa, que iria receber bem menos do que num cenário comum, normal, né? Mas ainda assim doía muito. E a gente, conhecendo a parte técnica também, sabe que ele rende muito bem em times estrelados, que quando ele não tá ali confortável, ele vai jogar em todo mundo. E eu senti que a diretoria toda do Atlético foi muito exposta naquele período. O nosso elenco foi tratado como lixo. Só faltou ele falar que fedia, que nem o Jorginho em 2012, assim. Sim. Mas, enfim, criou aquele estigma de que não era um time suficiente para o centenário. O resultado em campo a gente viu qual foi. Exato. Talvez essa... Mas não acho que seja um time que era para cair. Eu acho que mesmo. Todos esses outros aspectos contribuíram. Não era um time tão ruim assim. Não, foi futebol, aquela história. Bola bate na trave, cai um toró, alaga o campo. Tem coisas que acontecem e a gente não tem explicação. Futebol é inexplicável, muitas vezes, né? E por isso que ele é tão interessante, por isso que a gente se emociona. É uma paixão, e para nós é uma paixão, né? Eu também, como você... E paixão não tem gênero, Alexandre. Não tem mesmo e não tem explicação para algumas coisas. Bem, você... como é que você vê o fim do futebol feminino lá no Atlético? Atleticaníssima, conselheira... E o ano passado, nós tínhamos um time de futebol feminino que esse ano não teremos. Eu lamento muito o encerramento. Eu até na última reunião do conselho, nós indagamos qual havia sido a despesa do futebol feminino em 2024, até para a gente entender se realmente seria uma economia tão significativa, né, a ponto da gente descontinuar. E até porque, se voltarmos no próximo ano, a gente precisa novamente reconstruir, né, esse projeto. Então, também foi mais um motivo de dor para a gente, né, de indignação. A gente adotou as meninas. Então, todos os jogos que a gente pôde estar junto com as gurias Furacão, a gente esteve lá, fizemos faixa... locamos vans, o que a gente pôde fazer para apoiar esse projeto, a gente fez. Diretoria, vão atender o pedido da conselheira e quem sabe em 2026, quando a gente voltar para a primeira divisão, a gente traz junto um novo time feminino. Para não acabar mais, né? Para não acabar mais, se Deus quiser. Então, que recado você mandaria hoje para as torcedoras atleticanas ou para aquelas atleticanas que ainda estão em casa e que não aderiram à Baixada como um espaço de futebol, de lazer e da família? Olha, eu só tenho coisas boas para falar, né? Eu acho que apesar de parte do programa aqui ter me lamentado pelo ano passado, eu só posso dizer que eu vivi momentos maravilhosos, assim, desde a minha infância. Os laços que eu criei, as pessoas que eu conheci na Baixada, homens, mulheres, crianças, é muito gostoso. Acho que a alegria de um gol, de um campeonato, a gente estar junto no momento do sufoco também é muito importante. Na alegria e na tristeza. Total. E, cara, resenhar de futebol é muito gostoso, né? E você nunca... Rádio... televisão, o que você fez? Alexandre... Fora twittar, que eu já sei que você twita, fora as páginas da internet que a gente acompanha... Participou de alguma coisa, não? Não,
Não, eu até falo que eu sou uma jornalista frustrada, assim, porque eu gosto muito desse meio, assim, mas nunca fiz nada profissionalmente, só coisa de torcedor mesmo, né? De querer, onde puder levar o nome do Atlético. Então, enquanto o time estava nas cabeças, né, vem muita gente quer conhecer o Atlético. A própria Conmebol fez um trabalho muito bonito. Eles sempre nos colocaram como um ponto focal aqui em Curitiba. Então, sempre que teve jogos de Libertadores, Sul-Americana, eles sempre nos acionavam para entender a nossa torcida, o que era melhor de fazer. Gravaram vídeos institucionais para a gente. Eu tive a oportunidade de assistir a final da Recopa com o pessoal da Conmebol. Participei de algumas ações também em Copa do Brasil. Então, assim, tudo que tem que fazer de loucura, torcedora, eu tô lá. Agora nem tanto. Eu sinto que agora eu tô meio aposentada. Assim. Não é muito cedo para aposentar, né? Por favor. Tem que trazer e colocar outras atleticanas no caminho. Sim, mas a renovação é importante. Eu entendo que o meu papel é esse. Eu falo muito para as meninas, assim, eu tô aqui hoje porque foi um convite pessoal, mas sempre que surgem outras oportunidades, eu prefiro que as outras meninas vão, assim, para falarem de futebol também. E outra, eu sou umazinha num universo ali, né? É legal ver a mulherada falando cada vez mais e falando com propriedade. Isso é muito importante. Eu me lembro, há uns 30 anos, sei lá, não tenho muita noção de tempo, mas chamaram uma torcedora para um programa esportivo, acho que no Canal 9, e a menina, coitada, ela não conseguia falar ali, mas é porque ela estava descontextualizada. E aquilo me marcou tanto que eu não quero que nenhuma de nós passe por aquela situação, sabe? Vire meme. E, cara, tem tanta gente boa, assim, tem tanta mulher que manja de futebol. Hoje em dia você tem locutora de futebol, comentarista, mulher. Então, aqui na época, isso em dos anos 40 anos atrás, tinha a Sônia Nácia. Sim, a gente fez uma homenagem para ela. Muito minha amiga, foi a primeira jornalista mulher no Brasil a entrar num vestiário de futebol pós-jogo para entrevistar os jogadores. A Sônia era essa. A Sônia viajava muito, mas infelizmente ela faleceu cedo. Hoje, por exemplo, tem muita estudante. Eu fui professor na PUC, uma época. E no mercado jornalístico, por exemplo, repórter, quando não tinha, hoje tem a Nádia, um exemplo, que é um fenômeno, que está na RPC há tantos anos, né, que está lá, lidera a equipe. A Sônia era uma, a Márcia, minha aluna aqui, hoje trabalha no Rio de Janeiro, numa dessas TVs a cabo, e foi guerreira, meteu a mochila nas costas e falou, vou trabalhar com esporte no Rio de Janeiro, e venceu, está lá, graças a Deus, fazendo sucesso. A irmã da Sônia é atleticaníssima. A gente tem uma bandeira que a gente fez também, uma vaquinha, assim, que só mulheres poderiam contribuir. Aí na barra da bandeira tem o nome de todas, inclusive no futuro estará no Museu das Atleticaníssimas, aquela bandeira. Não, porque a Sônia merece mesmo essa lembrança. Ela é maravilhosa. Tinha muita história. E um dia eu queria trazer a Sandra aqui pra gente, quem sabe, contar algumas dessas histórias da Sônia, que a Sandra deve ter lá na gaveta dela, com certeza. E a Sônia que falou que o Atlético é um estado de espírito, né? O Atlético é muito mais do que só futebol. Alexandre, outra coisa que a gente também tem, assim, muito interesse é sempre levar o nome de atleticanas para o estádio, para conhecimento, porque, assim, a história do Atlético foi feita de muitas mulheres também, mas as mulheres estão sempre ali nos bastidores, né, no suporte. A própria Cris Musselin, né, que foi uma figura tão importante dentro do conselho também. Então, a gente não quer que esses nomes se apaguem. Porque é uma tendência, né? Sim. Quem que vai ficar na história ali? Os homens que estão lá, os jogadores, mas tem muita mulher que construiu essa colcha de retalhos, né? Então, se depender de mim, conte comigo para te ajudar no que for preciso. Obrigada. Nós já estamos aqui quase 30 minutos de conversa, você passa rápido. Eu falo pra caramba. Não, e passa rápido, quando a conversa é boa, passa rápido. Que recado você quer deixar para as torcedoras atleticanas nesse ano de 25, nosso ano de renascimento, vamos dizer assim?
Eu levo uma mensagem de esperança. Eu sou uma otimista inveterada. Tô meio abatida ainda com a queda, enfim, a gente fica temeroso com o futuro, mas eu acredito que a gente tem toda a capacidade de subir, como a gente subiu em 2012. Acho que a gente não pode se abalar aí com uma derrota aqui, outra ali, porque Série B é isso. É um campeonato diferente daquele que a gente está acostumado a jogar, mas daí eu acho que vai ter que entrar em campo não só a técnica, mas a raça, a mística, tudo mais que a mulherada sabe fazer também, né? Mandinga, vale tudo nesse ano. Praga no jogador dos outros, porque mulher, quando joga praga, bicho, gruda. E a gente tem que estar ao lado do time, né? Acho que não pode esquecer que esse elenco que tá lá não é o elenco que caiu ano passado. Outro, a gente tem que empoderar esses jogadores, a gente tem que levar confiança para eles também. Eu acho que a gente ainda está chateado com diretoria, com aquilo que poderia ter sido feito e não fez. Mas enfim, passado. É passado. Não tem o que a gente fazer agora. A gente tem que focar em subir. Porque a gente não pode, enfim, entrar 2026 na Série B, porque esse não é o nosso lugar e a gente tem que voltar aos campeonatos internacionais, às Copas que a gente tanto ama. E ganhar os títulos que a gente ainda tem que ganhar. Sim. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Quando você tiver pautas, você pode me ligar, você tem o teu telefone, tem isso, tem aquilo, tem alguma... vamos entrevistar a atleticaníssima tal. A gente traz aqui, meu compromisso com você é esse. Pessoal... Obrigada. Michele Tuadic, uma ótima conversa. Meninas atleticanas, assistam, que vocês vão gostar desse bate-papo. E em breve nós vamos trazer um conselheiro do Atlético aqui, que é o Fernando, para falar sobre SAF, sobre conselho, sobre diretoria e mais algumas coisas. Até lá, o atleticano.